Bem-vindos aí ao nosso canal. E aqui eu estou com alguns livros para a formação de advogados. Nós precisamos saber que esse tipo de leitura é uma leitura que você tem que estar consultando. Então esses livros servem para consulta. Olha o tamanho deste livro. Olha que gigante esse livro é. Olha a espessura deste livro. Olha, peso, até para segurar. Por que eu estou mostrando esses livros? Porque aqui é um tipo de leitura, tá certo? Aqui existem outros, né? Formação acadêmica, né? Para quem vai ser advogado. Esses livros não são meus. Esses vade-mecum, eles são bastante conhecidos das pessoas que estão estudando aí para se formar em advogado. E a cada ano eles vão mudando aí os vade-mecum, né? Esses livros que servem para a formação aí das pessoas que estão fazendo direito. E olha a espessura também deste vade-mecum, deste livro. Olha que gigantesco. Pesado, deve pesar uns 3 quilos aqui. Mais um, tá bom? Se passei, esse foi de 2020. Ó, que maravilha. Tô só mostrando aqui, vocês vão ver a diferença. Esse aqui é só um livretinho antes, tá? Deste outro, que está aqui. Esse aqui é de 2025. Isso aqui é minha filha que estuda. Aqui, deixa eu mostrar para vocês e mostrar a diferença. Olha o peso, a largura deste livro. Gente, eu vou pôr aqui, para vocês terem uma ideia. Vou pôr a minha mão aqui, ó. Isso é para você ter uma ideia da largura deste livro. Me diz uma coisa, quem é que vai guardar tudo dessa leitura do que foi pesquisado? O que a sua mente vai assimilar? 5%, 10%, 15%, depende da pessoa, tá? Então isso aqui serve como uma fonte de consulta, fora outros livros que tem também nesta área, tá? Aqui tem mais outros só para mostrar, ó, tá? O que a pessoa tem que estar lendo. Outros livros, tá bom? Direito processual civil e assim sucessivamente. Ó, mais livros. Tudo para que você entenda, possa prestar um bom serviço aí à sua sociedade, tá? Qual a diferença destes livros que estão ali, que eu te falei que vai servir como fonte de pesquisa, para um livro de ficção, como essa trilogia aqui, que é bastante conhecida, Star Wars? Esse é um livro que você lê com menos tempo, lógico, prestando atenção, tá? E você vai conseguir passar o enredo, tá, dessa trilogia, logicamente, para as pessoas. Só ter uma boa comunicação, um bom português, uma boa memória. E se você for aficionado, você vai conseguir com facilidade expressar, né? Ditar, deixar de forma clara do que se trata, do que o autor quis fazer com este livro e deste seu conto aqui. Aqui nós temos uma Bíblia, tá? Com enciclopédia bíblica. Essa Bíblia aqui, ela nem serve muito para consulta, porque os estudos dela vêm aqui na frente, tá vendo? Os estudos dela vêm sempre aqui na frente. São 200 e poucas páginas de estudo, com alguns mapas, gráficos, né? Então essa Bíblia aqui é uma Bíblia de fácil leitura e passando essas partes de estudo no começo, eu começo a leitura bíblica propriamente dita, né? Bíblia Sagrada com texto que nós já conhecemos. E aí vem a parte mais importante mesmo de tudo, que é a própria Bíblia Sagrada em si. É fácil ler isso aqui, essa Bíblia de estudo? É, porque ela é muito reduzida, seus estudos são pouco, tá? E agora eu vou chegar ao ponto aonde eu gostaria de chegar. A diferença do estudo, tá? De quem vai se tornar um advogado, são livros de consulta. Dificilmente alguém vai pegar um livro desse e vai ler de capa a capa, porque são gigantescos. E você vai ler, vai esquecer, vai ter que retornar e pesquisar uma lei do ano passado. Você vai lá no... Isso aqui que é de 2025, ainda está valendo ainda. De repente você vai ter que ir no que é o de 2024, para você entender melhor, e assim as leis vão mudando basicamente em todos os países, né? A diferença do livro de ficção é que você vai conseguir contar com facilidade.
Uma Bíblia de estudo como essa, também você não vai ter uma dificuldade muito grande em expor, né, o seu conteúdo em matéria de estudo. Mas vamos para a pergunta que me fizeram. E vamos lá, eu vou demonstrar isso com livros aqui. Olha a grossura desse livro, Teologia Sistemática. Aqui trata as matérias de teologia que você faz num curso, tá bom, de teologia. Livro bastante espesso também, pesadinho. Vamos lá. Outro comentário bíblico, tá? Bastante pesado também. Vamos lá. Esse aqui já é gigante. A grossura desse livro, a espessura desse livro, tá? E aí nós temos aqui outros comentários. Eu tenho os 2 volumes, tá? Isso aqui é só o volume 1, não peguei todos, tá? Todos esses livros que eu estou aqui, ó, comentário bíblico do professor, tá bom? Todos esses livros que eu estou mostrando, deixa eu mostrar um pouquinho mais, Enciclopédia Bíblica de Profecia, tá bom? Um manual bíblico, bastante espesso também, muito conteúdo. Outro livro de teologia sistemática, eu tenho 2 volumes, aqui eu só estou mostrando um, olha a espessura. Comentário popular, ele engana, né? Ele é um pouquinho fino assim, mas tem quase 2.000 páginas e é um comentário bem grande, olha o tamanho desse comentário. Comentário histórico-cultural do Novo Testamento e por aí vai. Aí você me pergunta como é, né? Que já me perguntaram, você já leu todos os seus livros de ponta a ponta? Não, eu tenho mais livros. Não tem como, esses livros ficam agora como fonte de consulta. Eu estou falando da minha parte, né, dos estudos que eu estou no início de teologia. Eu tenho outros ali que eu não vou aqui apresentar. Tem como ler? Não, fica fonte de consulta. Como é que alguém vai ler um livro desse de capa a capa, tá? Você vai ter que sentar, sim, tem pessoas que vão conseguir ler, lógico, então, mas precisa ter tempo. E quem trabalha, tá? E ainda tem as suas obrigações no campo espiritual, né? Como servo do Altíssimo, às vezes você não tem tempo de ler. E aqui não é questão só de ler, é de você ler, tentar decorar, tentar aprender, tá certo? Porque você vai daqui para frente, de repente está ensinando para alguém. E como é que você vai ensinar de qualquer forma? Não tem como, não tem como. Então você vai ter que vir aqui, fazer uma consulta nesses livros, em outros mais que eu tenho lá, que eu não trouxe, fora as bíblias de estudo e outros livros, outros comentários, outros livros de teologia sistemática, dicionário, você não vai ter como fazer isso. Então, se me perguntarem, já me perguntaram, é uma pergunta até, digamos, inocente, né, simples, lógico, habitual. É a mesma coisa se você perguntar para um advogado se ele teve coragem, né, de ler todos esses livros de capa a capa. Muito difícil, porque é muita coisa, e outra, se ler, não vai conseguir guardar muita coisa, porque são leis, são precisa estudada, que você precisa passar isso para as pessoas que vão ali, né, buscando ali um auxílio, buscando uma ajuda para que você intervenha, seja um intermediador, enfim. Então não tem como. Assim também, principalmente nas Sagradas Escrituras, não tem como você ler livro de capa a capa, às vezes sim, às vezes não, depende do tempo. E como nós, às vezes não tem o tempo, fica difícil. Você também, que está aí nos vendo, seja você um advogado, seja você um estudante, um professor de teologia, me diz aí, um professor da escola bíblica dominical, me diz se você concorda que é quase que impossível. A gente tem que ler, não só esses livros e outros livros, mas é muito difícil. Você já leu todos os seus livros, irmão Jonas? Não, não tem como. Isso aí, quem sabe, quando eu me aposentar, eu vou ler. Mas toda vez que você está começando a ler um livro, o pessoal, ó, de repente você vai ter que pregar tal dia. Aí você vai. Aí você está lá no trabalho, ó, você vai ter que entrar mais cedo e sair mais tarde. E assim sucessivamente. Não tem como, tá bom? Não tem como. Então, se perguntarem para mim se eu li todos os meus livros e os outros que tenho, não. De capa a capa, não. É quase que impossível. Fica como fonte de consulta. Tenho alguma dúvida? Aí eu vou lá, pego o livro, dou uma abrida, livro de confiança, eu vou lá, abro esse livro e vou lá consultar. Tá bom? Desculpa o vídeo meio tremido, mas é isso. E se você concorda comigo, de certa forma, você também é um estudante, deixa aí nos comentários. Um forte abraço.